Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Tomar meu cafezinho aqui enquanto o Instagram está informando aí que eu estou iniciando um vídeo ao vivo. Bom dia, pessoal! Boa tarde, na verdade, também, né, para quem for assistir essa live aqui gravada. Boa tarde, boa noite, né? E bom dia para quem vai acompanhar aqui ao vivo comigo. Ismael, não sei se eu tô falando o nome correto, mas bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, só uma breve apresentação aqui, né? Eu sou a Érica Munhoz, da Escola Pequenas Empresas, e eu vou contar aqui para vocês um pouquinho hoje, né, o porquê eu resolvi iniciar aí essa série de lives todos os dias que tem feira no mês de agosto. O que isso significa? Que de segunda a sexta-feira nós vamos iniciar o dia aqui juntos, né, para falarmos sobre nossas pequenas empresas, para falarmos de tudo que vai fazer as nossas pequenas empresas prosperarem, terem lucratividade. Então, eu sou a Érica Munhoz, da Escola Pequenas Empresas. É um prazer imenso estar aqui com vocês, começar essa série. E eu vou desvendar aqui o motivo de eu estar realizando essa série, o porquê ela ser deste horário, o que a gente precisa aí, né, fazer para que as nossas pequenas empresas tenham prosperidade e lucratividade no mercado. Então hoje aqui nós vamos falar de vários assuntos, mas especificamente nessa live número 1 eu vou explicar o porquê. Dia feliz, né? É um dia feliz mesmo porque nós estamos iniciando o mês de agosto, primeiro dia útil do mês, uma oportunidade da gente também traçar as nossas metas, os nossos objetivos, e nós vamos falar um pouquinho aqui. Então, prazer enorme, né, estar aqui, e eu quero então fazer assim brevemente dizer o que é a Escola Pequenas Empresas, né? Então, a Escola Pequenas Empresas, a EPE, ela é um centro de educação que visa simplificar a gestão de negócios. O que é isso? Com uma linguagem bem assim, simples, acessível, uma linguagem que realmente traduz de uma forma simplificada, né? Como eu estava dizendo, tudo que você precisa saber para abrir o seu negócio, além de abrir o seu negócio, fazer ele prosperar, fazer ele crescer, ter a sustentação aí que você precisa ter no mercado. E isso vale tanto para negócios físicos quanto para negócios digitais. Porque, gente, o que a gente faz aqui, né, no Instagram e tudo, é um meio, é uma forma da gente fazer as nossas vendas. Você pode ter uma loja de e-commerce e fazer essa venda apenas pelo canal digital, ok? Porém, a gente precisa entender que desde o dia número 1 que a gente abre as nossas empresas, nós precisamos pensá-las como empresas, como verdadeiramente negócios. Você pode ser um infoprodutor, assim como eu sou, né? Trabalhar no digital vendendo cursos, fazendo mentorias, consultorias, mas nós precisamos tratar as nossas empresas como empresas. E muitas vezes nós não levamos isso nesse pé da letra aí, né? A gente começa a falar assim, é fácil, vou começar a vender pela internet, vou começar a aparecer aqui, vou abrir um canal no Instagram, vou começar a aparecer, e aí? E aí eu começo aqui, vou vendendo ali, tá lá, e quando você vê, você não pensou na sua empresa lá como um negócio desde o dia 1, e aí fica mais difícil atrair clientes, fica mais difícil você, de fato, conseguir precificar, vender mais, né? E efetivamente isso aí vai pesando na conta, você vê o peso que o crescimento tem. Então nós vamos falar sobre tudo isso ao longo aí. Nós estamos falando aqui, ó, se eu falei com vocês que eu vou fazer uma live toda dia de agosto que tem feira, isso significa que nós estaremos aqui juntos durante 22 dias, porque nós temos aí 22 dias úteis, né, no mês de agosto. Então nós vamos ter muitos assuntos para tratarmos aí do que é de fato uma pequena empresa, do que é de fato gerir um negócio.
que não é simplesmente a gente abrir um canal no Instagram e começar a publicar, a divulgar os nossos produtos. Não é isso. Então nós vamos dizer o que está por trás aí de toda essa gestão de um negócio. Então a Escola Pequenas Empresas visa simplificar o que é a gestão, né, de uma forma bem acessível mesmo na sua linguagem. Por que eu resolvi fazer isso, né, gente? Por que eu comecei a Escola Pequenas Empresas? De onde surgiu essa minha ideia? Quando eu decidi abrir, né, a Escola Pequenas Empresas, eu tinha uma única certeza que eu defini, né, veio de um processo de autoconhecimento, mas a certeza que eu defini para mim é que o meu porquê, né, o que realmente me move, o que me faz todos os dias levantar da cama, inclusive, por exemplo, marcar esse desafio, que é um desafio para mim, né, o que me move, o que faz eu sair da cama todos os dias, é de fato contribuir na vida de outras pessoas. Eu comecei lá em 2016 esse processo de autoconhecimento e eu comecei a entender que o valor de contribuição é um valor muito forte para mim. Então, de onde eu era CLT, trabalhava em empresas grandes e eu não percebia que eu estava de fato contribuindo para alguma pessoa, sabe? Eu estava ali, ok, eu fui gerente de RH, eu participei de vários processos seletivos de equipe, ajudava no crescimento dessa equipe, tudo, mas eu não sentia que eu estava transformando a vida dela. E aquilo ali sempre foi pegando dentro do meu coração. E nesse processo de autoconhecimento que eu comecei lá em 2016, eu comecei de fato a investigar o que eu queria fazer aí da minha vida. O que eu fechei o olho assim e falei assim, eu não me imagino aqui nessa empresa pro resto da minha vida. Não é isso que eu quero para mim. Eu não me imagino passando 10, 15, 20 anos e eu aqui. E olha que eu fiquei nessa empresa, essa última que eu trabalhei durante 11 anos, né? Mas aquilo ali me incomodava. Me incomodava uma série de fatores também, de eu não conseguir fazer a minha voz chegar da forma como eu gostaria que a minha voz chegasse nas pessoas. Então isso também me incomodava. E aí eu fazendo essa análise, né, fazendo essa investigação desse processo de autoconhecimento, eu descobri que uma das coisas que eu mais amava nessa vida, né, além de eu ter esse valor forte aí da contribuição, era estar o tempo inteiro estudando, aprendendo, conhecendo coisas novas, estudando mesmo de fato, sabe? Entendendo as mudanças que o mundo possui, que o mundo vai aparecendo aí, vai trazendo pra gente, essas incertezas que todo mundo, a maioria das pessoas aí tem assim um certo não é receio, medo, não sei se é essa palavra, mas assim, não gosta muito de mudança, de incerteza. Isso pelo contrário, isso é uma coisa que eu sou alucinada, eu acho que isso me move mesmo, por isso que eu falei assim, essa questão do desafio, de ter coisas novas, então tá o tempo inteiro aí constantemente aprendendo, isso é uma coisa muito forte comigo também, é uma coisa que eu amo muito de fazer. E quando você está trabalhando em empresas grandes, muitas vezes você nem tem esse tempo necessário aí para se dedicar a esse aprendizado contínuo, porque era uma loucura, era muita coisa para entregar, muita coisa, então muito movida a resultado, aquela confusão, e eu não sentia esse tempo. E eu falei, gente, eu preciso fazer algo em que eu vou ter esse prazer, né, de estar continuamente aí estudando. E eu sempre acreditei que a melhor forma da gente aprender e estudar é ensinando, porque você capta muito mais rapidamente, você fixa o seu conteúdo de uma forma muito mais aprofundada, né? Eu já fui professora universitária também, só que eu acho que a educação do Brasil, ela tem que ser revista a forma como hoje ela acontece, onde o professor entra no meio lá da sala de aula e ele fica falando, a pessoa é muito passiva. Eu acredito numa educação ativa, no fato que a pessoa corra atrás. Então eu também não queria voltar para a sala de aula, para a universidade. E aí eu investigando, a gente vai falar sobre isso daqui também em alguma das lives, com certeza, fazendo um estudo, né, aprofundado do meu autoconhecimento. Eu usei várias ferramentas de técnica de autoconhecimento, e a que eu mais gostei é o Ikigai, que nós vamos falar. Eu descobri então que eu poderia ser paga para ensinar, vamos dizer assim, né, ser paga para difundir o meu conhecimento. E como eu venho de uma experiência multidisciplinar
no sentido de gestão de negócios, porque eu trabalhava gerenciando diversas áreas. Então, eu gerenciei a área de qualidade, de marketing, de departamento pessoal, recursos humanos. Eu tinha um entendimento de uma gestão do que é um negócio, né? Do que é você ter de fato uma empresa. E eu falei, gente, então acho que a melhor forma que tem é eu trabalhar com a gestão de negócios. E eu poderia ter ido para o lado de continuar na indústria automotiva, que era de onde eu vim, né? O maior tempo de mercado que eu tive, foram 16 anos, foi com o mercado automotivo. Eu poderia continuar nesse mercado, mas sabe aquela coisa que você não quer mais, que você quer fugir, você falou assim, não é isso, eu quero mudar de áreas, eu quero realmente causar essa transformação aonde eu de fato vou ver onde eu estou transformando. Um network gigantesco dentro desse mercado que eu tenho aqui na minha cidade, até fora, mas eu queria explorar outros mercados. Foi uma coisa bem assim, interna mesmo, de um processo de autoconhecimento, e foi aí que nasceu a Escola Pequenas Empresas. Então eu vou tomar meu cafezinho aqui. E quando eu entendi que o meu porquê, então, né, o meu grande propósito, e acho que isso é uma questão que é muito saliente e muito importante de todos nós, ao termos nossas pequenas empresas, é a gente de fato entender o que é o porquê dos nossos negócios, né? O que é o propósito, que está tão na moda de se falar propósito. Mas por que é importante a gente dizer isso? Porque toda empresa, ela só agrega, ela só atrai mais pessoas para ela quando essas clientes, as pessoas, elas compactuam desses valores, desse propósito, dessa causa que a sua empresa defende. Então é por isso que hoje está tão assim, se falando desse assunto de propósito. A gente precisa sim entender o que é a nossa causa, o que nos move, para atrair pessoas que querem aí compactuar dessas causas, desse motivo também. E foi assim que eu defini o meu porquê. O meu porquê é sim ajudar as pessoas a viverem do que elas amam. Porque eu entendo que a nossa vida, ela é muito curta, gente, pra gente ficar infeliz nesse mundo. Uma das coisas assim que mais me machucavam era eu acordar sem vontade de ir trabalhar. Quando eu começava a acordar sem vontade de ir trabalhar, eu falava assim, meu Deus, eu não posso fazer isso da minha vida. Eu vou passar essa minha vida inteira aqui reclamando de onde eu trabalho, reclamando do que eu faço, reclamando das coisas que eu gostaria de fazer e eu não faço. Então, eu de fato entendo que nós temos muito potencial, nós como seres humanos, né, nós temos muito potencial para vivermos do que a gente ama, para a gente sentir prazer no que a gente faz. Nós passamos a maior parte do nosso tempo trabalhando. Então, se a gente trabalha numa coisa que não te move, que não te dá amor, que não te dá prazer, não justifica. E isso era uma coisa que me machucava profundamente. Eu falei, não, eu vou transformar a minha vida e eu vou ajudar a vida de outras pessoas a serem transformadas, porque a gente pode sim viver do que a gente ama. E eu de fato acredito que, né, nós somos os autores dos nossos próprios resultados. Nós somos os comandantes da nossa vida, do nosso barco. A gente não precisa que outras pessoas conduzam o nosso dia a dia. Nós somos os responsáveis. Nós temos essa responsabilidade. E é por o fato da gente ter essa responsabilidade que a gente precisa entender que nós somos esses autores. E se nós somos os autores dos nossos resultados, a gente precisa entender que há uma forma da gente ter uma concretude com tudo aquilo que a gente acredita, né? Eu estava conversando com muitos empreendedores e é muito bacana essa possibilidade que tem de eu conversar. Até a Adriana, né, da Brigadeiria, a gente vai conversar, viu? A gente combinou ver se ela entra aqui comigo amanhã, né? A gente precisa entender
que se nossa vida ela é muito curta, se nossa vida ela é uma passagem aí, né, rápida, por que eu vou ficar nessa vida fazendo algo que eu não gosto? Né? Então nós somos sim autores dos nossos resultados, nós podemos viver sim do que a gente ama. E o que eu estava dizendo dessa questão de conversar com outros empreendedores, eu acredito que o empreendedorismo, a gente ser dono do nosso próprio negócio, a gente ter um negócio, é uma possibilidade da gente fazer isso acontecer. É uma possibilidade da gente ser o autor do que a gente deseja, dos nossos resultados, a gente viver do que a gente ama. O empreendedorismo é uma forma da gente sair de um sistema que eles nos colocam. Eles que eu digo assim, a cultura, a sociedade como um todo. Porque, pelo menos eu, né, que estou aqui com 40 anos, eu vim de uma sociedade dos meus pais, dos meus avós, onde o que era certo, vamos dizer assim, era você ter estudar para você trabalhar dentro de uma grande empresa ou estudar para fazer concurso público, porque isso era que era o bem visto, né? Então, na nossa educação ali, quando eu era criança, a gente nunca foi estimulado a ter um negócio próprio, a gente nunca foi estimulado a ser realmente autor do que a gente estava ali desejando. Nós fomos estimulados na escola, na nossa educação toda, a seguir o que, vamos falar, o sistema queria que a gente fizesse. Então você nasce, você é educado pelos seus pais, aí depois passa um tempo, você tem que entrar na faculdade, aí você entra na faculdade, ganha um diploma, começa a trabalhar numa empresa, depois você sai e fica ali, casa, tem filho, sabe? Parece que fizeram um roteiro. A gente está vendo uma mudança desse pensamento, né? Hoje a gente está vendo uma abertura das pessoas entenderem que elas podem fazer o que elas querem, que uma mulher não precisa casar e ter filho, se ela decidir não ter filho, ela não vai ter filho, se a gente pode escolher, se a gente opta por ter o homossexualismo, ou se a gente vai ser bissexual, ou se a gente vai ser hétero. Então hoje a gente tem essa oportunidade de abertura de escolha, mas na nossa época lá, quando a gente cresceu, pelo menos lá quando eu fui, né, na minha infância e tudo, a gente não foi estimulado a isso. Então a gente não foi estimulado a ter, por exemplo, a nossa empresa. E aí eu fiquei muitos anos da minha vida trabalhando em grandes empresas. E como eu estava dizendo, eu não entendi que aquilo ali era a possibilidade de eu de fato construir algo, de fato ser a responsável por algo. Eu sentia que eu estava seguindo a boiada. E quando eu percebi isso, né, quando eu percebi que eu estava sentindo essa boiada, eu falei, não, eu sou autora do meu resultado, eu posso mudar, eu posso ser independente, eu posso ter um negócio, eu posso fazer sim isso, provocar essa mudança. Só que aí a gente se depara com um grande desafio. Como nós não fomos estimulados a isso, como nós não aprendemos a abrir uma empresa, hoje nós temos muita dificuldade de fazer isso. E como o mundo muda de uma forma muito acelerada, o tempo inteiro a gente vê mudanças, transformações, e a pandemia acelerou demais essas modificações, né? Essas mudanças, esses hábitos de consumo e até de comportamento dos clientes, das pessoas, nossos, né? Foram muito afetados, a pandemia mexeu com todas as esferas. A gente parece que a gente não consegue acompanhar essas mudanças e a gente não tem um estímulo de estar aprendendo continuamente com essas mudanças para construir os nossos negócios da forma como eles precisam ser construídos. Aí vem lá do início que eu estava falando aqui da live, né? A dificuldade da gente, quando a gente inicia um negócio, de pensar ele de fato como uma empresa, de pensar ele de fato como uma empresa que vai precisar ter sustentação para crescer à medida do tempo. Então eu percebi que essa era a grande dificuldade que a gente tinha aqui no mercado, e quando eu decidi então abrir a Escola Pequenas Empresas para ajudar outras pessoas a viverem dos seus próprios resultados, a serem, né, autoras dos seus resultados, a viverem do que amam, eu falei, quem é o público mais carente desse tipo de informação, mais carente desse tipo de conhecimento de negócios,
né? E foi aí que eu defini que o meu público que eu trabalharia seria o das pequenas empresas. Até porque eu era uma pequena empresa, estava começando assim. Então, eu passaria por todos os perrengues que todos nós, que quando abrimos nossas empresas, passamos. E eu passei, né? Passei por todos os perrengues aí, descobri todos os desafios que a gente enfrenta nesse mercado de empreender, nessa montanha russa. E é por isso que agora, que passado mais de um ano eu comecei em fevereiro do ano passado, né, a Escola Pequenas Empresas. Então nós estamos falando março, abril, maio, junho, julho, agosto, 1 ano e meio. Nós estamos falando de um ano e meio aí que a Escola Pequenas Empresas está em operação, passando por todos esses perrengues, todos esses desafios, principalmente com a questão da pandemia, que acho que assustou, né? Mexeu com todo mundo aí de uma forma avassaladora. Passamos por todos esses perrengues específicos que a gente sabe tanto que a gente enfrentou. Foi por esse motivo que eu comecei e aí já produzindo conteúdo, já fazendo muitos cursos, muitas consultorias, muitas mentorias, já trabalhando isso numa alta potencialidade. Eu comecei a perceber que eu precisava estar mais presente com as lives aqui no canal da Escola Pequenas Empresas, porque assim, você pode ver, desde fevereiro do ano passado, de 2020, eu já fiz uma série de lives, tem várias lives que já foram realizadas. Porém, eu nunca fiz isso numa constância, né? Eu nunca falei assim, vou fazer lives todas as segundas-feiras, vão ter lives e vou continuar. Sempre passava assim, sendo de umas séries, né? Eu começava, vou fazer série de tantas lives, vou começar e vou fazer, depois vou fazer de tantas. Então tava sempre assim, não tinha aquela constância. E aí eu comecei a buscar entender por que a live seria assim, um potencializador do meu negócio, por que é importante eu estar aqui presente, tete a tete, né, ao vivo. Por que isso é tão relevante? Então, realmente, sim, isso é relevante para o meu tipo de negócio, para o tipo, né, do que eu faço, um infoproduto, cursos, mentorias, consultorias. Eu estar presente aqui é uma forma das pessoas da minha audiência me conhecerem, como que eu converso, como eu falo, como eu trabalho ao vivo, né? De conhecer o meu trabalho. Então sim, ela é importante eu estar aqui. A frequência dessas lives acontecerem é importante para o meu negócio. É uma forma do meu como chegar a mais pessoas, né? É uma forma de eu conseguir levar minha mensagem e de fato contribuir com o meu propósito que eu falei de ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas. E é uma forma também desse meu como eu estar presente com a audiência, né, essa minha audiência está participando das lives, e ao participar das lives eu poder abrir aqui para as pessoas falarem. Então eu já tenho conversado com algumas pessoas da minha audiência e também alguns seguidores que a gente tem falado, e falei assim, nossa, eu vou chamar vocês para a gente conversar aqui ao vivo, porque a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de outra, né? Então eu falei assim, essa é uma possibilidade se eu fizer isso com uma constância, eu posso chamar a minha audiência para vir aqui e conversar comigo. Só que eu comecei como todo ser humano, então, como todos nós, né, a gente começa a criar justificativas. Nós começamos a criar empecilhos, nós começamos a criar obstáculos, nós começamos a falar assim, ai meu Deus, mas nossa, mas tem isso. Aí vem a primeira coisa, né? Lá no início, quando eu coloquei Escola Pequenas Empresas, eu não queria aparecer, porque eu tenho que ficar maquiada. Aí vem aquelas coisas todas que a gente vai falando. Porque eu preciso de um fundo. Porque eu preciso de fazer, sei lá, de planejar com antecedência. Eu sempre ia colocando empecilhos. E pouco a pouco, né, com o decorrer do tempo, como eu falei, comecei esse processo lá em fevereiro, eu comecei a listar esses obstáculos e esses empecilhos e buscar a vencê-los. Então, por exemplo, eu preciso de um fundo. Gente, eu não preciso de um fundo. Botei os livros ali, tô aqui, eu não preciso de um fundo, eu preciso de um celular. Teve esse problema. O celular também foi o primeiro empecilho que eu falei. Meu celular é muito ruim, ele trava, ele não sei o que. Comecei nessa ladainha de celular também, né? Aí, ok, troquei o celular, né?
aos poucos eu consegui, juntei o dinheiro, troquei o celular. Aí eu falei, fiz um fundo, beleza. Agora eu comecei a listar tudo que estava me pedindo e falei, não, eu vou fazer, eu tenho que fazer. E aí surgiu um empecilho muito grande no meio dessa história para eu continuar fazendo a constância, para eu ter essa frequência. E foi o que eu falei, né? Que eu comentei ao divulgar essas lives, eu falei que eu vou contar aqui qual é esse principal empecilho. O principal empecilho que começou a aparecer era o do planejamento. Como eu sou uma pessoa que acredito, e isso é um tema, inclusive, que a gente fala para a gestão de todo o negócio, que é extremamente importante, é o planejamento. Então, eu sou sim uma pessoa extremamente organizada, que gosta de planejar, que gosta de ter tudo alinhado, definido, porque eu sei a importância que o planejamento tem para os resultados dos nossos negócios. Então, inclusive, é um tema que eu falo muito aqui na Escola Pequenas Empresas, é um tema que nós vamos falar aqui ao longo dessas lives, né? Então, sim, o planejamento ele é muito importante, mas ele começou a ser um empecilho para eu ter a frequência e a constância para a produção dessas lives. Por quê? Porque eu comecei a falar, eu preciso planejar, eu preciso organizar, eu preciso ter um roteiro, eu preciso ter um tema, eu preciso ter isso, eu preciso ter o texto, eu comecei a falar um monte de coisas que o planejamento demanda. E nessa de ficar falando, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso da assada, eu preciso, né? Nisso, eu começava a postergar. O que eu começava a fazer? A procrastinar, a palavra que tá na moda aí também, né? A falar assim, nossa, mas agora não deu, essa semana não dá, ai meu Deus, não deu tempo, tive que fazer, não, mas isso daqui, e planejamento são prioridades, nós, né? Sempre falamos disso aqui, a gente fala assim, na verdade não tem falta de tempo, na verdade é falta de prioridade, mas como eu tinha outras prioridades, planejar a live estava ficando sem frequência, ou seja, eu não estava conseguindo fazer isso, porque uma série de coisas para se fazer, com consultorias, com curso, com isso, uma série de coisas para fazer, eu não estava tendo dentro da minha prioridade o tempo de ficar produzindo lives com tanta frequência. E quando eu listei, porque eu acho que uma técnica para a gente conseguir vencer os nossos obstáculos é muito poderosa, né? Ou seja, você está aí deixando de fazer alguma coisa, procrastinando, deixando de fazer, por exemplo, uma atividade física e tal, uma técnica extremamente poderosa para isso é você pegar um caderno, começar a anotar o que te trava, quais são esses obstáculos, literalmente escrever, falar, não, então me trava por causa disso, me trava por causa disso. E o que eu fiz, eu falei, me trava porque eu preciso de fundo, me trava por causa disso, me trava. Depois que você faz essa lista de obstáculos, de travas, você começa a pensar em soluções, né? Em como que você pode fazer para aquilo ali que é um obstáculo, você vencê-lo de uma forma com um olhar de solução. Isso é um trabalho muito mental, que precisa ser feito, obviamente, um olhar de solução, mas eu começo a pensar. Então eu falei com vocês, dei exemplo do fundo, dei exemplo do celular, dei exemplo, né? Nem sempre as soluções, elas precisam ser de dinheiro, porque a gente fala, não, mas eu não tenho dinheiro para comprar um celular, então não tem solução. Não é isso. A solução, na verdade, ela tem um olhar muito mais criativo, né? Quando a gente abre a nossa mente aí. Mas eu comecei a fazer isso, listar. E quando eu listei e esse obstáculo apareceu do planejamento, eu falei, não sei como eu vou vencer esse obstáculo. A primeira coisa que a gente pensa é isso, a gente trava, a gente não consegue ter um olhar de solução. Aí eu falava, gente, mas eu não posso, eu preciso planejar, porque se eu não planejo o meu roteiro, eu vou começar a ficar redundante, eu vou começar a viajar, eu não vou gostar. Como assim? Eu comecei essa live aqui, eu posso saber que na hora que eu for ver essa gravação aqui, eu não vou gostar de um monte de coisa, né? A gente tem isso. Então, aí eu comecei, eu não vou gostar, não vai dar certo, o pessoal não vai ser legal. Aí eu comecei, primeiro, para de pensar assim. O que você precisa fazer para que o planejamento não seja esse seu impedidor? Aí eu falei, a única forma é eu não ter tempo de planejar.
E para eu não ter tempo de planejar, eu vou precisar fazer então uma live todo dia. Porque se eu fizer, igual eu já fiz a última série que eu fiz dia sim, dia não, dia sim, dia não. Eu ficava com tempo para planejar e eu não consegui ter essa frequência que eu gostaria que tivesse. Obviamente também vem o mês de julho, férias, ok. Mas eu comecei, gente, né? Dia sim, dia não, eu parava, eu organizava, digitava, pensava, analisava, e isso tomava um tempo gigantesco. Eu falei, se eu fizer todos os dias então, eu não vou ter muito tempo de planejar, porque a minha agenda é cheia, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho outras coisas, eu vou ter que simplesmente pegar o celular às 7h55, começar a fazer uma live com roteiro mínimo, sem nada, sem planejamento, e começar a falar, e sair no improviso. E é essa forma que eu vou conseguir também, inclusive, de melhorar a minha questão do meu improviso. E foi isso que eu fiz. Defini, então, como desafio pessoal, fazer uma live todos os dias, né? Que tem feira no mês de agosto. Essa primeira live é a live que eu tô explicando o porquê que eu resolvi fazer esse desafio, o porquê que eu vou estar fazendo essa série, o porquê de eu ter feito ela todos os dias, porque fica parecendo, igual eu disse, né, aquela pessoa que quer emagrecer rápido, e aí ela fala assim, não, vou ficar 30 dias sem comer tal coisa. Mas como eu acho que isso é uma forma de eu conseguir vencer esse meu obstáculo, porque foi assim que eu comecei a fazer, por exemplo, atividade física, eu me desafiei a fazer todos os dias, né? 6 vezes na semana, e depois eu encontrei uma frequência ideal, assim eu me desafiei para as lives. Eu faço todos os dias, que tem feira, depois eu encontro a frequência. Treino o meu improviso, treino não ficar fazendo um planejamento de texto, de roteiros demais. Faço a live sobre os temas que têm relação, temas que eu presto nas minhas consultorias, temas que eu tenho falado sempre nos meus cursos, então temas que eu domino, e eu posso vencer esse meu grande obstáculo. Então foi isso que eu fiz, né? Eu tô vencendo aqui os meus impedimentos. O impedimento da maquiagem já foi, da falta de celular já foi, de falar, então assim, uma maneira que eu encontrei. E assim, espero, né, que esse tipo de ação sirva de alguma forma aí para você também, né, para todo mundo que está assistindo ou que vai assistindo gravado, para desafiá-los também a fazer algo que nos tire da nossa zona de conforto, né, que nos tire aí do nosso comodismo. Porque é muito quentinha a nossa zona de conforto, é muito bom ficar lá fazendo o que a gente está sempre acostumado a fazer, e é muito desafiador, né, a gente querer ousar sair dali. Mas para quem tem pequenas empresas, a ousadia ela é um ingrediente essencial. A gente precisa estar o tempo inteiro desafiando aí, né, saindo do nosso status quo, saindo da nossa zona de conforto, e é isso que eu estou fazendo aqui. Fazendo live, sem planejar, sem organizar, sem ter com um mínimo de roteiro, que hoje eu falei assim, o roteiro vai ser, eu vou falar o porquê que eu tô fazendo esse desafio. Esse é o tema da live de hoje. Érica, qual é o tema das próximas lives? Como eu disse, elas vão sair do improviso, porém, né, a principal coisa que eu preciso dizer aqui para vocês continuarem acompanhando é que serão temas relacionados, obviamente, a pequenas empresas. Tudo que você precisa saber para abrir um negócio, lucrar, prosperar, ter sustentabilidade, para você desde o início pensar como uma empresa o seu negócio. Para que você tenha as bases, os pilares aí que fazem o crescimento dela. A gente precisa pensar desde o primeiro dia que nós seremos uma grande empresa. Então, se a gente tiver esse pensamento, né, e saber aí quais são esses pilares, o que sustenta, sem dúvida nenhuma, a gente tem mais potencialidade, a gente tem mais potencial para alcançar resultados extraordinários com os nossos negócios. Então, é isso que eu espero com esse desafio. Primeiro, como eu disse, é um desafio pessoal, é um desafio para eu vencer o obstáculo que eu listei e que eu vi que era o meu principal impedidor aí hoje de ter essa frequência. Então esse é o principal motivo.
O segundo motivo, né? Que na verdade eu acho que ele é o primeiro junto aí com o outro, né? Porque na verdade, se o grande valor é o da contribuição, é ajudar outras pessoas a viverem o que elas amam, a serem autores dos seus resultados, se esse é o meu grande porquê, e se eu acredito que a live é uma forma, um processo de eu fazer isso acontecer, esse também é o principal motivo de eu estar fazendo essa live aqui todos os dias. Para que a minha mensagem chegue a mais pessoas, para que vocês possam compartilhar isso aí com outras pessoas, para que eu possa entregar, né, uma contribuição aí para todos. E tem um outro motivo também aí, secundário nesse processo, que, como eu disse, como eu gosto muito de estar o tempo inteiro aprendendo, estudando, eu acho que nós precisamos ser eternos aprendizes, nós precisamos estar continuamente aí aprendendo, porque se o mundo muda, se as coisas mudam, se tudo muda, não justifica a gente achar que a gente sabe tudo, que a gente é o conhecedor do nosso negócio, que eu conheço esse mercado, eu não venho aqui falar a você não porque eu conheço o mercado. Isso é uma falta de humildade que a gente tem de entender que nesse processo de incertezas do mundo, nós somos sim eternos estudantes, eternos aprendizes. Então, se nós somos, né, esses eternos aprendizes, eu convido a todos a estar aí estudando sempre. Eu faço isso como uma rotina, estou o tempo inteiro buscando conhecimento novo. E eu, apesar de ser formado em comunicação social e relações públicas, ou seja, eu estudei comunicação social, eu estou refazendo agora novamente um curso de comunicação e oratório. Então, um outro objetivo secundário de eu também estar fazendo esse desafio pessoal das lives é para eu treinar, né? Pessoal, treinar essa questão da comunicação, da oratória, de eu conseguir transmitir a minha mensagem, de eu ter uma boa dicção. Concordam que se eu tô fazendo aqui, eu já fiz algumas lives aqui no canal, não, tem várias lives aqui, mas se você pegar lá a primeira live que eu fiz, né, você vai ver a mudança que eu tive na minha postura, na forma de comunicar, e vocês podem ter certeza que depois hoje é a primeira da série de 22, eu fazendo uma todos os dias, que vocês acham que a 22 eu vou estar como? Muito melhor. E eu sou uma pessoa que acredita nesse processo de melhoria, né, de 1% melhor. Então essa também é um motivo secundário aí de eu estar fazendo essa série de lives, de desafio pessoal aí. Eu falei, né? Então, é um desafio pessoal para eu vencer um obstáculo meu, é um desafio para eu continuar na minha contribuição, esse da oratória, mas ela foi também a possibilidade que eu encontrei de eu conversar com a minha audiência. O que significa isso? Eu falo o tempo inteiro que quando a gente conhece na profundidade os nossos clientes, as chances da gente entregar uma solução, uma experiência única para eles, aumenta-se exponencialmente e a gente atrai mais pessoas, a gente vende mais, a gente tem mais lucro e é uma sequência de fatos. E a pesquisa de mercado, por exemplo, é uma forma da gente conhecer os nossos clientes, conhecer nossa audiência. Porém, nem sempre, quando uma pessoa responde uma pesquisa, ela está querendo dizer o que ela está pensando. Complexo isso, né? Mas o que significa? A gente não consegue captar na resposta de uma pesquisa escrita, vamos falar, ou de múltipla escolha, né? O que for, a essência do que a pessoa está de fato ali querendo dizer. Então, eu fazendo as lives, eu posso, com essa frequência, fazendo todos os dias, as pessoas sabendo que eu vou estar aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 7h55, as pessoas vão entrar na live e eu vou ter a oportunidade de convidar essa minha audiência para eu conversar com elas, com as pessoas, né, com vocês que estão assistindo. Então, ao convidar vocês e a gente começar a conversar, um bate-papo, nós vamos nos conhecer melhor. Eu vou conhecer melhor minha audiência e eu vou ajudar você que vai entrar aqui a gente bolar uma estratégia, um plano, algo para você vender mais aí no seu negócio. Então, esse é o senso da contribuição que eu falei, né? De fato, ajudar as pessoas a viverem dos seus próprios negócios, a viverem do que amam, a terem seus resultados. Então, essa é a minha proposta aqui. Já conversei com algumas pessoas da minha audiência, falando para elas virem, acompanharem as lives. Vocês que
estão assistindo ao vivo ou que vão assistir no gravado, participem nos dias que vocês conseguirem. Eu sei que talvez nem sempre dê para priorizar e estar aqui comigo todos os dias, mas priorizem estar aqui, porque eu vou convidar. Eu só não convidei hoje porque eu queria explicar tudo, né? Como que seria o desafio. E a partir de amanhã, quem já quiser entrar, quiser falar comigo, já pode levantar a mão e a gente começar. Eu tinha conversado com a Adriana da Brigadeiria, ver se ela entra amanhã. Ela até entrou aqui pra gente conversar, ela vai falar, a gente trocar um pouco de ideia, porque a dúvida de um, o problema de um, sem dúvida é o problema do outro. E eu vou aprender com vocês e a gente vai aqui trocando ideias, vai se conhecendo. Então, essa é a forma de eu contribuir aí também. Um dos principais, né? Eu falei assim, vencer o meu obstáculo, mas o objetivo principal é eu vencer o meu obstáculo, mas eu contribuir, o objetivo principal é eu contribuir aí na vida de outros empreendedores, que é o propósito, é o que eu defini aqui com a Escola Pequenas Empresas. Tá certo? Então, pessoal, tô me comprometendo aqui, né, ao vivo, vai ficar gravado ainda, todos os dias que tem feira do mês de agosto, então 22 dias, hoje é o primeiro dia 22, estarei aqui às 7h55 para falarmos de planejamento, de organização, de gestão, de todos os pilares para que a gente possa aí fazer a prosperidade e a lucratividade do nosso negócio. Ah, a Adriana tá aí falando, ó. Sim, amanhã estaremos juntos. Pois é, Adriana, amanhã eu estou aqui ao vivo com você, vai ficar gravado e a gente vai fazer essa contribuição. Obrigada por ter acompanhado hoje aqui, viu, Adriana? Muito obrigada. 7h55. Quem puder, já divulgue aí para outras pessoas, traz as pessoas para cá. Vamos vencer juntos os nossos desafios, vamos melhorar diariamente aí. E ao final do mês de agosto nós vamos ter batido todas as nossas metas, porque nós vamos falar de planejamento, de organização, de como atrair mais pessoas, de como fazer perfil de Instagram bombar, como vender no offline também, porque o digital é só um dos canais, viu, gente? Você pode até escolher ele exclusivamente, mas é só um dos canais. Então vamos falar sobre isso. Espero todos vocês amanhã, principalmente a Adriana, para a gente conversar às 7h55. Obrigada por todos, um excelente dia, um excelente mês de agosto. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.